Boa noite. Boa noite, mamãe. Boa noite, mamãe linda e maravilhosa que participa aqui comigo em todas as lives. Você que não participa, que entra ao vivo e está assistindo agora, que está gravado também, seja muito bem-vinda. Aqui a gente sempre está passando informações de cuidados com o recém-nascido até 3 aninhos de idade. Esses cuidados são voltados para a mamãe e para o bebê. Então eu vou estar sempre dando dicas, sempre conversando, respondendo pergunta. Se alguém quiser entrar, conversar comigo ao vivo, é só clicar aqui também e solicitar que eu aceito. Então, o meu objetivo aqui com você na live é estar ajudando a deixar essa maternidade mais leve. Principalmente em relação ao choro do bebê. Bebê que chora muito, você não sabe por quê. Bebê que chora demais, que não deixa ele dormir, não deixa ele descansar, que não deixa você descansar. Que você vive correndo de um lado para outro para tentar achar a solução e você não sabe o que está acontecendo com o seu bebê. Você não sabe se é cólica, se é refluxo. Você sabia que a maioria das mães, e isso é super normal, talvez você esteja passando por isso, não sabe se o bebê tem cólica ou refluxo? E não sabe qual é a causa do bebê? Então vem comigo que eu vou estar ajudando a esclarecer diagnóstico no seu bebê e como estar curando essas enfermidades através da manobra do Tuiná. Eu sou Cid Boico, sou terapeuta infantil e trabalho na linha da medicina tradicional chinesa. O que é isso, mamãe? A medicina tradicional chinesa, ela trabalha em cima de órgãos e vísceras, fazendo a gente fala que a gente faz o equilíbrio no órgão e na víscera, que faz com que o bebê cresça saudável, se desenvolva bem em todos os seus aspectos e suas idades, porque cada bebê tem até 1 mês, ele tem que desenvolver alguma coisa, depois de 2, 3 meses tem que desenvolver outra. E se a criança tem esse atraso de desenvolvimento, ela leva às vezes fatores que levam ela a ficar doente quando ela vai passando essas fases. De repente, quando ela vai ter 1 aninho, que ela já não deveria ter menos enfermidades, 2 aninhos, ela começa a apresentar mais e mais enfermidades, que são situações crônicas, por exemplo, uma asma. E aí essa asma ainda vai até quando a criança é adolescente, né? Ou então até adulto. Então, tem maneiras de a gente estar resolvendo isso na primeira infância, que é de 0 a 3 anos, né? A primeira infância vai um pouquinho mais, mas só para você entender que nessa primeira fase, se a gente conseguir com que a criança se desenvolva no seu aspecto total, fazendo as manobras do Tuiná, você vai evitar que seu filho seja doente, ou que tenha déficit de atenção, que tenha alguma dificuldade depois. Até estresse, ansiedade, depressão você pode estar evitando com esses cuidados. Mas o principal objetivo aqui é realmente tratar cólico e refluxo, que às vezes a gente não dá essa importância e que traz sérias consequências, que nem estou citando aqui a asma, por exemplo, é uma consequência de um refluxo, às vezes mal curado, de uma cólica, de uma estagnação de alimento que a gente nunca deu bola, que seria algo sério, que a gente acha que é normal, que toda criança tem que se resolver sozinha, e não é bem assim. A criança tem sim, mas tem crianças que precisam de ajuda e você tem que ajudar a resolver essa estagnação de alimento para não trazer mais doenças para essa criança. Para ela não ir ficando doente no decorrer da idade, tá? Então, diante de todas essas informações, para você entender melhor qual é o meu trabalho aqui, né, minha função com você, para você entender melhor se isso se ajusta realmente, se faz sentido para você na sua vida nesse momento. Você como mãe, ou como pai, ou como cuidador, madrinha, até vovó, né? A vovó ajuda muito, então se é uma avó que está assistindo aí, quer ajudar melhor o seu neto, né? O pai, tem muitos pais também que fazem as manobras do Tuiná, que levam as crianças para mim no consultório. Se você ainda não sabe, eu sou terapeuta e atendo em consultório. E também passo essas informações através aqui do Instagram, tem também YouTube, né? Tem outros canais também que eu vou estar sempre dando essas dicas, essas informações, se vocês querem assistir mais conteúdo a respeito do Tuiná pediátrico. Então, hoje aqui eu vou estar falando de um assunto que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. Se você não é terapeuta na medicina tradicional chinesa, e mesmo quem é, você nunca ouviu falar sobre isso?
Olha só que interessante o que eu vou estar falando aqui para você agora. A gente consegue visualizar algumas doenças na criança de 0 a 3 anos através do dedo indicador. O dedo indicador da criança indica alguns fatores de adoecer dele, que a gente consegue fazer diagnóstico por ele. Então, o que ocorre é assim: a gente tem o dedo indicador da criança, e aí você passa o dedo aqui flexionando, fazendo uma fricção, né, apertando, né, aperta o dedo assim, não que a criança vai sentir dor, mas faz um aperto ali e vai surgir uma veia. Se a criança não estiver bem, se ela estiver bem, não vai surgir nada, né? E aí essa veinha, de acordo com como ela vai indicar, vai ajudar a fazer o diagnóstico para saber o que seu filho tem. É uma das formas que a gente faz o diagnóstico pela medicina tradicional chinesa em crianças, em bebês. É muito interessante. Na medicina tradicional chinesa tem várias formas de você fazer diagnóstico. Tem na língua, tem no olho, na pele, na mão. A gente tem várias formas de estar fazendo diagnóstico. Na orelha, a gente vê um pontinho aqui na orelha e a gente vê se está precisando de alguma coisa, onde que indica pontos. A língua é um dos fatores mais comum, mais clássico. Eu uso muito a língua. Porque a língua, assim, em volta da língua, ele é o fígado, bem no meio é o estômago. Então, de acordo com o que está a sua língua, a gente fecha o diagnóstico também. Só que na criança de 0 a 3 anos é mais difícil fechar esse diagnóstico. Então, a gente usa o dedinho indicador para estar ajudando a gente a fechar o diagnóstico. Quer entender um pouquinho mais? Ficou curiosa? Quer entender? Então, assiste a live, fica aí comigo. Vem assistindo até o final que você vai entender certinho. Eu até fiz essa setinha aqui. Você quer saber o que significa isso daqui? Que eu fiz de caneta. Então fica assistindo aí que vocês precisam entender um pouquinho mais para você entender como a medicina tradicional chinesa vê sinais no corpo inteiro da criança e consegue ajustar esses padrões através das manobras do Tuiná. Então vamos lá. Eu vou começar falando que no dedo indicador da gente, a gente tem 3 linhas, certo? Essa é uma linha, essa é outra linha e essa daqui é uma outra linha, terceira linha, certo? Então, nessa linha aqui fala que é o portão da vida. O portão da vida. Aqui nessa outra linha é o portão do Qi, que é da energia, do sangue, da circulação do sangue. E aqui embaixo o portão do vento. Aqui nessa linha, a gente fala que é o portão do vento. Então, aqui o portão do vento, aqui o portão do Qi e aqui o portão da vida, né? Que são essas linhazinhas aqui, tá vendo? Essas linhazinhas a gente sempre trabalha nas manobras do Tuiná, nas massagens, nas manobras que são nos dedinhos e na mão, pra gente estar harmonizando o fator que está em desequilíbrio na criança, seja ele órgão, víscera, né? Então, esses fatores de desarmonia a gente consegue fazer com a manobra na mão. Então, quem normalmente é minha aluna ela sabe que já conhece esses pontinhos, né? Então, o que significa isso tudo? Então, se uma criança está com uma veinha até aqui, então significa que é mais leve. Se está nessa situação aqui, é um pouquinho mais grave. Se chega nesse risco aqui, é um caso extremamente alarmante. É bem alarmante. Nesse caso, quando chega aqui, a criança está muito doente. É o caso de você correr para o pronto-socorro, sim. Né? Então, esse conhecimento te ajuda a avaliar se seu filho está muito doente, se é uma coisa leve, se você pode esperar em casa, ou se você tem que correr, procurar um profissional de saúde, procurar o pronto-socorro para estar ajudando seu filho. Então, vou fazer aqui o meu dedinho aqui no quadro. Então, então aqui embaixo ela é o portão do vento, o portão do Qi, olha como se escreve o Qi, QI, e aqui o portão da vida.
Então, quanto mais a doença vai subindo para cá, mais grave a doença está na criança, certo? Estão entendendo aí certinho como que funciona o diagnóstico pelo dedinho? Eu quero só um pouquinho, deixa eu ajustar um negócio aqui. Então, só encaminhando ali que tem uma mãe que precisa ver isso aqui. Então, assim, nós temos 3 portões que indicam onde está a veia da criança. Eu vou pegar, fazer uma massagenzinha no dedo e vai aparecer uma veinha. Se essa veinha aparecer só aqui, é uma doença leve. Se aparecer aqui, já é uma doença alarmante. Se aparecer aqui, a doença está muito grave. Então é questão de gravidade, né? Menos grave, grave e gravíssimo, tá? Então são esses 3 pontos, né? Isso só vai aparecer na criança em caso de doenças agudas, tá? Doenças agudas. A criança está nesse momento com uma tosse. Ela está nesse momento com uma febre. É um momento em que está com a doença aguda na criança. Você pega o dedinho dela, esfrega e vai aparecer uma veia. E aí essa veia você vai ver onde ela aparece para saber se está grave ou não. Se é leve, grave ou gravíssimo. Se eu tenho que sair correndo mesmo para o pronto-socorro buscar ajuda ou se eu posso estar mais esperada e ir já fazendo um chazinho, fazendo alguma coisa para a criança de acordo com o que ela está sentindo, certo? Então, tem mais outros fatores, tem vários fatores aí que interferem, não tem como ensinar tudo para você. Porque eu que sou terapeuta, a gente leva anos estudando. Eu sou terapeuta há mais de 10 anos em consultório, né? Então a gente consegue ensinar sim, mas aí é no curso, né? Aí eu consigo ensinar com mais detalhes para você sempre estar usando manobras do Tuiná para estar ajudando a tratar e prevenir doenças na criança. Mas nesse caso aqui eu não consigo te ensinar tudo, tá? Então aqui, ó, eu vou te ensinar outra coisa. Menina, você tem uma menininha? Então, você vai fazer do lado direito, no dedinho direito. Você tem um menino, então você vai fazer no lado esquerdo, tá? Menino esquerdo, né? Esquerdo pra mim aqui, pra você vai ser esse lado. Menino esquerdo, menina direito. Direito, menina, menino esquerdo. Então, eu tenho uma menina. A minha menina está nesse momento... não está bem, tá enjoadinha, tá irritada, tá com cólica, tá com refluxo. Eu preciso saber se essa doença que está aguda no meu filho agora é grave ou não. Então eu esfrego o dedinho dela, indicador. Se eu tô falando de uma menina, eu vou esfregar o direito e vou ver onde aparece a veia da criança. Se apareceu só aqui, nessa primeira linha, que é a linha do vento, é leve, é uma doença leve, não é uma doença grave. Se apareceu aqui, é uma doença grave. E se apareceu aqui, está uma doença gravíssima, tá? Então isso aí é um indicador para a mãe. É algo assim, eu sou deslumbrada com isso, gente. Eu sou mãe e eu uso todas essas terapias na minha filha. E dá certo, a gente vê ali que tá dando certo, super certo. Então, quem é mãe tem que ter esse conhecimento. É importantíssimo você conhecer o básico para você saber se você corre para emergência, se você não corre, o que você faz? Você faz em casa, o que você faz? Bom, já foram 3 passos de como você fazer o diagnóstico no dedinho, indicador da criança. Seja bem-vindo, quem está chegando agora. Depois você assiste o início, porque ó, essa live você não podia perder, viu? Por isso que eu te mandei ali. Tem você e uma outra mãe que hoje não podia perder essa live, porque quem tem criança tem que entender um pouquinho, para você saber um pouquinho da medicina internacional chinesa, pelo menos, para a gente saber se nosso filho está bem ou não. Bom, então agora nós vamos para o outro passo.
Se a veia é profunda e o jeito da veia, por exemplo, aqui eu desenhei, esse aqui faz de conta que é uma veia. Veia, gente, é veia mesmo. Eu vou pegar uma foto, depois eu vou postar que eu tenho uma veinha dentro da criança. Então, você passou o dedo aqui, apareceu aqui, que é leve, é uma doença leve. E aí ela vai ter um formato. Ela pode ter um formato de bola, ela pode ter um formato igual esse aqui. Ela pode estar no dedo todo igual esse aqui. Neste caso, se ela atravessou a linha o portão do vento, o portão do chi e o portão da vida, significa que está gravíssimo. E essa linha aqui, se está passando toda essa parte, todos os portões, então a gente tem que tomar cuidado que a criança está com uma doença grave. Mas além disso, para eu saber se é algo ainda mais profundo, a gente tem que avaliar esse tipo da veia. Uma veia que ela tá pulsando, é uma veia que ela tá forte, ela tá roxa, ela tá vermelha, ela tá fazendo uma bolinha, o que essa veia tá fazendo? Cada formato dessa veia vai indicar uma coisa. Cada formato da veia, ela pode estar em forma de bolinha, ela pode estar em forma de cruzinha, ela pode estar reta, ó, aqui eu coloquei duas. Essa veia no indicador da criança vai indicar uma doença que a gente vai conseguir fazer o diagnóstico por ali. Certo? Então, vou mostrar aqui, ó, por exemplo, eu tô aqui com eu peguei meu nenê, tem que ser agudo, né? Então, minha criança tá com uma doença aguda agora, está com uma tosse. E aí eu quero saber se é grave. Se for só aqui, só nessa linha, ela é leve, não é grave. Se for aqui, é grave. Se for aqui em cima, ela é gravíssima. No dedo indicador da criança, certo? Então, agora tem os formatos. Se aqui tiver uma bolinha, ele vai dizer uma coisa. Se ele tiver uma cobrinha, ele vai dizer outra coisa. Se ele tiver reto, opa, meu reto aqui ficou meio estranho. Se ele tiver reto, ele vai dizer outra coisa. Tem várias formas. Se essa veia tá com uma cor roxa, se tá com uma cor azul, se ela tá forte, se ela tá fraca, se ela tá mais interna, se ela tá bem exposta, tudo vai dizer a gravidade e o que é a doença. Então, eu peguei aqui o livro e vou tentar mostrar pra você quanta coisa pode aparecer no dedo da criança. Criança de 0 a 3 anos, tá? Ó, olha que legal. Quanta coisa. Viu? Ó, tipo, cada uma tem um formato. Um formatinho, ó. Cada formato desse significa uma enfermidade. Ó, esse primeiro aqui que eu falei da bolinha, ó. Ó a bolinha. Tá vendo? Então, cada um vai falar o que é aquela doença da criança e como que eu vou tratar. Mas eu coloquei esses dois aqui de propósito. Gente, se teu filho aparecer uma linha dessa, lembrando assim, que você tem que lembrar, se seu filho é homem, você vai na mão esquerda. Se seu filho é menina, você vai na mão direita. Então, vamos supor que eu tô com a minha menina lá e eu passei a mão aqui, vamos supor que ela tá chorando muito, você não sabe o que ela tem. E eu vou lá, aperto meu dedo aqui e aparece a veia de fora a fora, igual essa. De fora a fora aqui. Você sabe o que significa? Que seu filho, sua filha está com um desequilíbrio no fígado. Então, esse choro realmente, uma criança que tá com uma linha dessa daqui, ela tá chorando muito, ela tá irritada. Ela tá jogando tudo pra cima. Você vai dar uma comida, ela joga pra cima. Você pega no colo, ela te dá tapa. Irritada ao extremo. Irritada, nervosa. Que nada para. Ela não dorme, não fica no colo, não sossega. Porque essa criança ela pode estar com tosse. Ela pode estar, às vezes, já com um quadro de febre. Ela pode estar... não está se alimentando. Uma criança que está com uma linha dessa não está se alimentando. Porque além do fígado estar alterado, a criança vai estar com uma deficiência enorme no baço e do estômago. Então essas deficiências vão levar a criança a ter alguns sintomas, que nem eu tô falando. Choro persistente sem parar.
Uma criança que não está aceitando alimento, ela pode estar com diarreia, com cocô super mole. Então é porque ela está com um desequilíbrio gravíssimo no fígado e no baço. Então o que eu faço se ela está sentindo tudo isso? Você vai tratar o fígado e o baço com as manobras do Tainá. Entendeu como é? Então a gente trata. E você harmonizando esses órgãos, eles se curam e se resolvem na criança. Se for uma coisa leve. Se for uma coisa que ainda está lá na fase aguda, que a criança começou a sentir esses sintomas, porque se não cura aquilo ali, uma doença vai levando a outra. Uma criança não se alimenta, baixa imunidade, né, ela já está muito irritada, ela já está, né, muito eufórica, acaba que aí começa a ter diarreia por causa do baço também que está fraco, enfim. Ela vai pegar outras doenças, ela vai ter outros fatores que vão fazer ela adoecer e piorar. Aí é o caso talvez de correr para emergência e internar, se a gente não cuida ali naquela fase, na primeira fase da criança. Então, é um conhecimento que você pode ter. Eu sou terapeuta, sim, mas você é mãe. Você não concorda que toda mãe devia conhecer um negócio desse? Porque se você conhece, você vai evitar que seu filho fique muito doente, você vai evitar ficar com ele internado, você vai evitar que ele não cresça, não desenvolva naquela fase que ele precisa desenvolver para evitar outros transtornos, você vai evitar socar a medicação numa criança que até 3 anos ainda, você sabe o quanto que é a gravidade de uma medicação, né? A medicação na criança até 3 anos tem que tomar muito cuidado com a dose, com o remédio, porque pode intoxicar. Né? Eu canso de citar aqui para vocês que eu conheço várias mães que intoxicaram o bebê com medicação, vai parar na UTI, né? A criança fica toda amarelinha, problema gravíssimo de fígado. Então é fácil, a gente consegue ter alguns conhecimentos sem ser bambambam, sem ficar estudando muito, sem ficar anos fazendo um curso, sem ser terapeuta, mas ter conhecimentos básicos que chegam até você aí na sua casa, né, que você pode ter esse conhecimento e começar a aplicar aí no seu filho, ajudando ele a se resolver essas situações, entendendo um pouquinho. Porque assim, por que só o médico pode ter esses conhecimentos de diagnóstico? Eu não posso entender um pouco? E se eu entender, eu não posso ter até um diálogo melhor ali em relação ao tratamento, né? Eu posso buscar outras alternativas, um chá, que pode resolver os problemas do meu filho, que vai, né, vou ter uma criança muito mais saudável, com menos doença ao longo da infância, essa criança não vai ficar adoecendo o tempo todo. Então tem várias formas do conhecimento que a mãe pode ter, super acessível, fácil, e eu ajudo meu filho a crescer, se desenvolver, ser inteligente, ser uma criança independente, que é o sonho de toda mãe. Uma criança que dorme a noite toda, uma criança que se alimenta direito, uma criança que não fica o dia inteiro fazendo birra, né? Uma criança que consegue te compreender melhor, porque a partir do momento que você sabe o que ela está passando, você vai ali, ajusta, a criança fica mais calma. Não é aquela criança que fica chorando dia e noite e você não sabe o que fazer, você sabe. Peraí, eu sei, a Cid lá falou na live que o dedinho, se eu apertar aqui no dedinho, ele aparece uma veia. E essa veia pode me dizer se meu filho está muito doente, está grave ou não. E o que é? Certo? Então é muito bom, gente. Eu acho fundamental. Eu, assim, sendo mãe, trabalhando a vida toda com mães, eu acho espetacular você ter algo a mais, uma resposta justa, uma resposta concreta, uma resposta coerente com o que o meu filho está sentindo. É uma virose. É uma virose que o meu filho está tendo, mas o que acontece no corpo do meu filho que dá uma virose? E como é que eu faço para curar ele? É uma virose, eu vou tomar um antibiótico, mas não é vírus. O que tem no antibiótico? Aí eu tomo medicação no meu filho. Tomo medicação, sem saber o que eu tô fazendo. E pra que eu tô fazendo isso? Tá, o meu filho tá com uma bactéria, precisa ser tratado, ok. Ele precisa ir urgente na emergência, ele precisa ter cuidados urgentes, ok. Tem esses casos sim. Mas meu filho está com uma tosse, meu filho tá começando a não tá comendo, meu filho tá com uma diarreia, o que ele tem, criatura? É uma disfunção de qual órgão? Isso é normal na criança? Meu filho tá morrendo de cólica, tá chorando dia e noite de cólica. É normal, vai passar, deixa ele chorar 3 meses que ele passa. Sério? É sério? É assim que você pensa? Então, realmente você não tem que assistir minha live.
se é isso que você pensa. Agora, se você é uma mãe, se você é um pai que se preocupa com seu filho de verdade, entendeu? Então entenda isso aí que eu expliquei. Simples, gente. Você acha a resposta. Você acha a resposta. Meu filho tem refluxo. O que acontece com meu filho que tem refluxo, criatura? Aí eu vou dar label, vou dar mutilho, vou me tacar remédio. E esse remédio vai curar? O que esse remédio faz no corpo do meu filho que ele cura ou não cura? Para pra pensar um pouco. Eu tenho que aceitar tudo que colocam pra mim se eu não sei nada? Tá tudo certo, então. Resolveu o problema do seu filho? Ele chora mais à noite ainda. Ele fica mais bravo. Você tá aí virando já uma zumbi. Você não pensa, você não raciocina o dia inteiro em cima do seu filho chorando. E sério, que é isso que você quer pra tua vida? Entende? Como eu tô te passando conhecimentos aqui milenar chinês que resolve um problema de uma criança. Que ajuda o seu filho a ser inteligente, que ajuda o seu filho a não ficar doente. Simples, gente. Simples. Ai, é muito difícil isso que eu ensinei agora do dedinho. Então agora eu só vou concluir aqui, ó. Então, o que ocorre, eu marquei até na minha folhinha aqui, deixa eu ver se fica bom. Esse ganchinho, que é o que eu desenhei do meu dedo, se aparece essa veia no dedo do seu filho, ele está com uma... Só para confirmar aqui se é isso mesmo, porque eu marquei tanta coisa. Ele está com uma deficiência de baço muito grande, está com frio no estômago. Uma criança que está com esse aqui, apareceu no dedinho dela, é aquela criança que está voltando muito líquido, voltando muito leite, entendeu? Voltando o tempo todo. E é uma criança que está chorando muito, uma criança que está com refluxo. Então ela está voltando. Essa criança também não está aceitando leite, está com o abdômen extremamente distendido. Então, você pode passar lá, ó, o dedo no indicador dela, apertar, vai aparecer uma veinha desse tipo. Então, é uma criança que está com uma má digestão no estômago. O estômago está frio, que a gente fala. O alimento está estagnado. O alimento volta porque ele não vai descer, não vai fazer digestão. Então, ele volta, aí ele começa a dar o refluxo, a criança fica com o abdômen distendido e a criança chora muito. Aí você vai lá ver o dedinho dela tá desse jeito. Uma criança que vai estar com uma agulha de fora a fora aqui, eu já falei o que ela tem, né? E aí se tiver tipo uma minhoquinha, tipo um vermezinho aqui no dedinho da criança, o que essa criança tem? Se ele tiver com um vermezinho, essa criança vai estar com cólica, com uma estagnação de alimento, muita cólica. É um dos fatores, pode ser que tenha outra coisa, tá, gente? E essa deficiência do baço, do acúmulo do alimento, também a criança vai estar a criança não vai estar fazendo cocô, a criança não vai estar, vai estar com muita cólica, com o abdômen extremamente estendido e chorando, irritadíssima, sem dormir, noites e noites sem dormir, super irritada. Uma criança que está com uma minhoquinha no dedo. Vou ver se eu desenho aqui. Esse não é indicador, mas vou só desenhar. Ops! Ó, o dedo que eu ia desenhar pra vocês aqui. Ó, tipo uma minhoquinha aqui, ó. Uma minhoquinha que vai pra lá e vem pra cá. Deixa eu desenhar ela aqui. Essa minhoquinha quer dizer que a criança não está fazendo a digestão. Uma minhoquinha aqui, tá? Então, apareceu a veinha que é uma minhoquinha, a criança está... Eu vou falar o sintoma que ela tá. Abdômen estendido, não tá fazendo cocô há dias, chorando pra caramba, uma criança que não dorme, aquele choro persistente que a criança não chora, ela grita. Aí você vai passar e vai achar essa minhoquinha lá, ó, aqui, ó, nessa parte que é a parte do vento. Isso se a criança tiver com uma coisa leve. Se ela tiver grave, vai aparecer aqui. Se tiver gravíssimo, vai aparecer aqui, em cima. Certo, gente? Entenderam? Compreenderam? Estão gostando da live? Gostaram desse conhecimento único? Único, porque não tem em lugar nenhum vocês vão achar esse conhecimento. Pelo menos não no Brasil, que eu conheço. É um conhecimento milenar que ninguém passa para mãe. Que só fica com alguns terapeutas, pouquíssimos no Brasil, pelo menos. E é um conhecimento que você tem, você pode ajudar demais seu filho. Ajudar demais. Porque se eu ajudo agora, gente, ó, vou dar um exemplo aqui.
Sabe aquela criança aquele adulto, adolescente hoje, que tá com muita espinha, aquela criança que sofre crise de asma persistente, uma criança que tem porque a asma ataca daí a pele, né? A pele normalmente muito seca, uma criança triste, uma criança com a autoestima super baixa, um adolescente, né? Com a autoestima super baixa. Sabe o que aconteceu com ele? Não foi tratado como se devia, o acúmulo de alimento lá quando ele tinha de 0 a 6 meses de idade. Então, se eu trato isso aí de 0 a 3 meses, de 6 meses da criança e ajudo esse meu filho, ele vai ser um adolescente mais determinado, ele vai ser um adulto mais seguro, ele não vai ser uma criança triste e depressiva, entendem? Esses acúmulos têm que ser tratados na hora certa, tá bom? Estão me entendendo aí, mães? Mães, pais, entrou pai aqui hoje. Ó, gratidão, gente, todo mundo que tá entrando, que está participando da live. Eu sei o quanto que é difícil para você, mãe, estar aprendendo nesse momento. Se você tá grávida, melhor ainda, né? Porque ainda você tem tempo de aprender, estudar. Quando o filho nasce, você tá, ó, craque nisso, né? É a melhor fase. Só que você, mãe, não deu para assistir agora, depois enquanto seu filho tá amamentando, ou ele tá tirando aquele soninho gostoso no seu colo, põe um foninho de ouvido e escuta. Aprende essa dica aí que você pode fazer no seu filho enquanto ele tá dormindo. Esse aqui não é para curar, só para você saber o que ele tem, tá? Então a dica de hoje foi: como eu faço um diagnóstico usando o dedinho indicador do meu filho de 0 a 3 anos? Se ele começou com uma doença aguda, o que eu vou fazer? Se ele for menina, eu vou no lado direito e passo o dedinho. Se ele for menino, no lado esquerdo, né? E aperto o dedinho. Vai aparecer uma veia nessa criança se ela tá com alguma doença. Essa veia, se ela é aqui, nesse primeiro aqui, que é o portão do vento, ela é leve. Se aparece no segundo, ela é grave. Se aparece no aqui de cima, tá gravíssimo. E aí você sabe, só tá tendo esse pouquinho, essas 3 dicas aí, você vai saber o que seu filho tem. Se é grave, leve ou não. Se eu tenho que correr para emergência, se ele tiver aparecer aqui, corre para emergência, tá? Porque é grave. E se aparecer a veia. E aí o tipo da veia ainda determina o que é que a criança tem. Isso ajuda, só que isso é mais profundo, né? Eu posso fazer uma outra live continuando essa. Para quem assistiu essa aqui, gostou, deixa aí um Cid, quero a segunda live. Se você quer que eu faça uma segunda live dando continuidade do que são esses risquinhos, porque não dá para eu falar em toda uma live só, o que é o risquinho, a bolinha, os outros que aparecem, para você entender melhor quais sintomas da criança, o que ela está fazendo e qual é o órgão envolvido, você deixa aí, Cid, quero a segunda live. Aí eu faço a segunda live explicando isso daí. Mas só esse conhecimento dessa live, se você conseguir assistir inteirinha, você vai conseguir prevenir que essa doença ela vá mais pra frente, saber mais ou menos o que meu filho tem. E como que eu resolvo isso, Cid? Você falou aqui de diagnóstico, mas como que eu vou tratar isso? Com as manobras do Tuiná pediátrico, que é, por exemplo, se o meu filho está com aquele distúrbio que eu falei ali, que é da linha aqui do fígado, do baço, o que eu vou fazer? Eu posso, uma das manobras, que vão ter 30 mil manobras, né? Uma das manobras, porque daí nesse caso a gente precisa pegar umas 3, 4 manobras só do fígado, umas 3, 4 só no baço. Uma delas é esse aqui. Esse aqui é o dedo que corresponde ao fígado, então eu vou fazer uma massagem puxando para fora, para ajudar, 70 vezes. No baço, a criança está com o baço muito fraco, eu vou fazer para dentro, 70 vezes. Uma massagem, uma manobrinha aqui. Só que você tem que saber a quantidade e quanto fazer e onde fazer, e você cura seu bebê. Não é legal? Gostou? Gostou? Deixa seu comentário aí. Se você concorda comigo, com essa linha que eu trabalho, escreve aí pra mim. Olha, Cid, eu gostei da sua live, eu quero a segunda. Cid, eu gostei muito. Você pode me esclarecer melhor o que é isso que você falou? Não entendi tal parte, escreve aí, participa comigo, que eu posso te ajudar mais. Tá bom? Se você acha que tem uma mãe que está precisando, um pai, um vô, uma avó, uma madrinha que está lá ajudando, uma babá, por que não uma babá? Imagina uma babá ter todos esses conhecimentos, que legal. Pega ali, ó, e manda pra ela. Manda pra ela. Obrigada pela sua companhia.
Obrigada pela sua participação aqui comigo sempre. Você é uma mãe maravilhosa, porque se você está assistindo isso daqui, você é uma mãe top, top das galáxias. Você ainda está tirando um pouco do tempo que te resta, que sobra entre essas loucuras de maternidade, que a gente não tem tempo para nada, a gente sabe se é dia e se é noite, para aprender. Então, parabéns por estar participando aqui comigo. Um beijo na alma. Fica com Deus.